Efésios capítulo 2. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito da salvação pela graça, que nos foi concedida através de Cristo Jesus. Paulo, ele vai falar a respeito dessa salvação que vem da parte de Deus para a nossa vida, mostrando quem nós éramos no passado, o que nós somos em Cristo Jesus no presente e o que nós seremos no futuro. E o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo 2 dizendo no versículo 1: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O nosso estado antes de Cristo era de morte, e morte representa separação. Nós estávamos separados de Deus, porque nós estávamos mortos espiritualmente. Essa era a nossa condição antes do Senhor agir na nossa vida, antes do Senhor operar na nossa vida. A nossa condição era de morte espiritual. Nós estávamos separados de Deus, nós estávamos separados de Cristo, nós estávamos separados do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz no versículo 2: nos quais anteriormente andastes segundo o curso deste mundo. A nossa vida era regida e guiada pelo mundo. Nós vivíamos num sistema que era regido pelo próprio Satanás. Quando a palavra de Deus fala mundo, ele está dizendo a respeito do sistema do mundo, que é regido pelo próprio diabo. É por isso que as Escrituras vai dizer que o mundo já está no maligno. Aqueles que fazem parte desse sistema, eles são dirigidos, guiados e controlados pelos demônios, aonde a própria palavra de Deus vai dizer aqui, na continuidade do versículo 2, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqueles que desobedecem a Deus e por conta dos seus pecados e que não conhecem a Deus, esses estão sendo controlados e dominados por espíritos imundos. Eles estão sendo moldados por esse mundo. A nossa vida, assim como a vida dos Efésios, antes de Cristo, era moldada pelo mundo. Nós tínhamos a aparência do mundo. Nós vivíamos como esse sistema, ele nos proporcionava. Nós éramos dirigidos por ele e influenciados e escravizados, não só pelo mundo, mas também pelo diabo. E também o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 3 que entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A natureza humana caída em Adão, ela é gerada na depravação. E o homem, os desejos que antes estavam sobre a nossa vida, assim como na vida dos Efésios, esses desejos e práticas eram malignas. E por cometermos tais práticas, nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados por conta dos nossos pecados, porque nós servíamos a nossa velha natureza, aquela ao qual nós herdamos de Adão. Então, tanto o nosso corpo como a nossa mente, como os nossos desejos e as nossas vontades, elas estavam para satisfazer essa velha natureza, a natureza adâmica. E essa natureza, ela é composta por diversos pecados, imoralidade, depravações,
dentre outros pecados que a gente carregava nessa natureza ao qual nós vivíamos. Então, nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos e dominados pelos demônios, que traz a representativa do próprio Satanás, que é o diabo, e também nós éramos escravos da carne, nós éramos escravos dos desejos carnais, aos quais nós vivíamos para satisfazer tanto os desejos da carne como os desejos dos pensamentos. E por conta desses pecados, nós estávamos destinados à ira de Deus, sobre os quais a ira de Deus pertence, que são os filhos da ira, também conhecido como os filhos da desobediência. Então, nós vivíamos para satisfazer os desejos da nossa carne e dos nossos pensamentos. E Paulo, ele vai continuar. Aqui ele mostrou qual era o nosso estado anterior, o nosso estado anterior a Cristo. E ele fala o que nós somos agora no presente, né? E uma coisa linda que Paulo ele vai dizer aqui: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso é maravilhoso. Aqui mostra o contraste de como estava a nossa vida com a obra que Deus realizou através da sua graça, revelando as riquezas da sua graça, né, e da sua glória, que não há limite para a misericórdia de Deus, né? Nós vemos isso através da graça de Deus sobre a nossa vida, a misericórdia que Deus teve para conosco. E por causa desse grande amor com que nos amou, né? Aqui mostra para nós que o amor de Deus para conosco é muito maior do que o nosso amor para com Ele, porque antes de nós amarmos a Ele, Ele primeiro nos amou. E a palavra de Deus, ela vai dizer que Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quer dizer, aqui ele mostra, de fato, diz que nós estamos vivos. Se nós estamos vivos, é por conta do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Não existe outro meio de salvação a não ser pela graça, a não ser pela graça de Deus. Aqui mostra que nós saímos da morte para a vida. E ele diz no versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Aqui o Senhor, ele mostra para nós e nos ensina que fomos identificados com o Senhor Jesus Cristo, não apenas em sua morte, mas também na sua ressurreição e na sua ascensão à direita do Pai. A palavra assentar é uma das grandes palavras, né, desta carta aos Efésios, indicando a posição que temos em Cristo, como participantes de uma redenção consumada e concluída e de uma vitória. Cristo está assentado em um lugar de governo e de vitória. E a palavra de Deus fala que nós, o Senhor Jesus, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, nós estamos na mesma posição em Cristo Jesus. Cristo nos fez assentar ao seu lado, numa posição de vitória sobre todas as coisas, nos lugares celestiais. Isso é maravilhoso.
Quer dizer, por causa da nossa posição em Cristo, já estamos potencialmente no céu, onde Ele realmente está. E aqui Paulo ele vai falar o que nós seremos no futuro, né? O fato de Deus ter transformado pecadores redimidos em sua eterna missão objetiva de sua graça é espantoso, porém, mas é verdade, né? E a palavra de Deus fala que a igreja servirá de eterna demonstração da graça de Deus, quer dizer, a suprema riqueza da sua graça e bondade, que é o que Deus ele fez pela sua glória e para mostrar a sua graça através da nossa vida, através da salvação da sua igreja. E aqui Paulo ele começa dizendo também no versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, nós somos salvos pela graça, né? Então a graça de Deus é a fonte da nossa salvação. E ele diz aqui que essa salvação veio mediante a fé, não por causa da fé, pois a fé não é a causa, apenas o canal pelo meio do qual nós recebemos a salvação, mediante a fé. E isso não vem de nós, isso representa que não se refere nem à graça, nem à fé, mas todo o ato da salvação. Essa salvação não vem de nós mesmos, quer dizer, mas isso é dom de Deus, é presente de Deus, como está lá em Romanos capítulo 6, verso 23, não de obras, como ele diz no versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, a salvação ela não vem através de obras, mas por meio da salvação é que nós somos chamados às boas obras, porque ele diz para que ninguém se glorie. Quer dizer, no céu ninguém vai se gloriar, porque não haverá ali ninguém que tenha algum motivo de se gloriar. Não vai ter ninguém que vai chegar diante do Senhor dizendo: Senhor, eu estou aqui porque eu mereço, porque eu fui uma pessoa boa, eu tive um coração bom, eu ajudei pessoas. Porque a salvação não veio por meio de obras, mas sim através da graça de Deus, através da misericórdia de Deus, através da bondade de Deus, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, morrendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E ele diz no verso 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela. Quando aqui a palavra de Deus mostra que nós somos feituras dele, nós somos criados em Cristo para as boas obras. O propósito de nossa criação é que andássemos nas boas obras. Então esse andar em boas obras representa a obra de Deus na nossa vida, pelo qual o Senhor nos chamou, né? Aqui ele mostra a obra da regeneração na vida de todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus.